na forma do parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 43 da Lei 4.320/1964, seguindo a orientação da consulta número 932477/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A abertura do crédito suplementar de que trata o presente projeto é decorrente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. O parecer jurídico é pela aprovação pela tramitação do projeto 083/2019, passando para a contabilidade para apreciação técnica. O projeto de lei 083 de 2019 autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares para acrescentar fonte de recurso. E para suporte dos créditos abertos serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. O crédito pretendido no valor de 160 mil é para a função 10, saúde, a subfunção 303, suporte profilático e terapêutico, o programa é 1004, assistência farmacêutica, a ação 2239, manutenção da assistência farmacêutica, e o elemento de despesa é o 33.90.32, material, bem ou serviço para distribuição gratuita. E a fonte de recurso que o projeto pretende acrescentar é a 51, transferência de recursos do SUS para assistência farmacêutica, no valor de 160 mil. Foi apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nessa fonte de recurso, o valor de R$ 162.734,80. Então, comporta o valor, a contabilidade também é favorável à tramitação do projeto. Senhor presidente, Obrigado. só para esclarecimento dessa comissão, ontem, na reunião de ontem, as duas comissões deliberaram, por sugestão da Procuradoria, apresentar uma emenda de redação para alterar o artigo 2º, que fala o crédito autorizado no caput. O correto seria o crédito autorizado no artigo 1º. Uma questão simples, mas para correção, ficou acordado que seria apresentada essa emenda. Então, mas eles apresentaram? Sim, só mesmo para esclarecimento dessa comissão. Ok, obrigado. Remirto, relator? Eu estou de acordo, sim. Vantuir? Também estou de acordo. Então, o projeto 83, aprovado por unanimidade. E, na sequência, por último, o projeto 084, que autoriza também a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 2019. Com a palavra, procuradora. Projeto de lei 084/2019 também trata de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2019, com a diferença que esse projeto 84 vai ser por anulação. O artigo 1º, essa lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil, na seguinte classificação orçamentária, constante da lei número 2.630, de 19 de dezembro de 2018. A dotação orçamentária: conservação de ruas e vias urbanas na ficha 605, fonte de recursos ordinários no valor de R$ 300 mil. O artigo 2º, para suportar o crédito autorizado no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte classificação orçamentária, constante da lei número 2.630/2018, conforme inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. A dotação orçamentária: manutenção da atividade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ficha 575, fonte recursos ordinários no valor de R$ 300 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer jurídico é pela tramitação do projeto 084, que atendeu todos o princípio da legalidade. Passando para a contabilidade. O projeto de lei 084 de 2019 autoriza o chefe do Poder Executivo a acrescentar ao orçamento vigente o montante de R$ 300 mil
na classificação orçamentária, cuja função é 15, urbanismo, subfunção 452, serviços urbanos, o programa 2601, Nova Serrana, a ação 2153, conservação de ruas e vias urbanas. O elemento de despesa é o 339030, material de consumo, e a fonte de recursos são os recursos ordinários. Então, está acrescendo a ficha 605, montante de 300 mil. E a fonte de recurso, também na função 10, urbanismo, a subfunção 122, administração geral, o programa 0401, gestão municipal eficiente, a ação 2143, manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O elemento de despesa é o 319004, contratação por tempo determinado, também com a fonte de recursos ordinários. Verifica-se que a soma das destinações de recursos classificadas nas dotações orçamentárias equivale às fontes originárias das receitas previstas de acordo com os termos da consulta 9.324 de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E as dotações a serem suplementadas e anuladas se encontram na mesma fonte de recurso e estão definidas na LOA, conforme as páginas 35 e 37 do demonstrativo de despesa fixada, que eu fiz anexo ao relatório. A contabilidade posiciona-se favorável à tramitação do projeto, uma vez que está dentro da legalidade. Ok, obrigado. Diante do exposto, a palavra está com o vereador Remito, relator. Diante do exposto pelo jurídico e pela contabilidade, que está dentro da legalidade, eu estou de acordo com o projeto. Vereador. Também estou de acordo com esse projeto. Então, o projeto 084, aprovado por unanimidade. E não tendo mais o que se tratar, declaro encerrado esta reunião. Pela ordem, presidente Jadir. É que ontem eu apresentei a resolução 009 e eu gostaria que vocês analisassem o que está na resolução. Até eu falei que se pudesse mudar quanto aos documentos, que foi pedido uma série de documentos para fazer uso da tribuna, mas o resto eu gostaria que vocês analisassem para a gente colocar da forma que está no regimento interno, que a pessoa para fazer o uso da tribuna tem que ser depois do artigo 77, que é a fala dos vereadores, e que todos que fossem usar a tribuna apresentassem o documento, mas que falasse só em relação ao que foi escrito no papel. Porque muitas vezes o tribuno vem, faz ali uma anotação que vai falar de um assunto, chega aqui e fala de diversos assuntos e o presidente pede para parar a fala e eles não param. Então, para a gente ficar resguardado, é só uma forma da Câmara agir dentro do regimento interno. Aí, se vocês puderem analisar para ser votado na próxima reunião, eu vou ficar muito feliz. Presidente, eu posso falar por mim. Agora, os colegas, né? A princípio, achei até interessante, sim, modificar, mas o ponto que eu fico a pensar, porque a tribuna ela é livre. Então, mesmo sendo livre, toda palavra exposta, ela cabe até resposta de processos diante do que falar, independente se está no termo que foi o pedido. Então, da minha parte, a parte que eu acho que é interessante para modificar na tribuna é, dependendo do assunto, ela ficar para depois. Mas, no caso, na maioria dos assuntos, seria interessante que fosse antes, para que os vereadores pudessem argumentar do assunto que foi exposto à tribuna. Porque se vai depois do assunto da palavra aberta aos vereadores, a gente vai ficar sem como
argumentar, ou então vai ter que voltar a palavra todas depois aos vereadores para argumentar o uso da tribuna. Porque com certeza sempre vai haver, sim, eles querem, quem usa a tribuna quer ouvir do vereador uma resposta do que foi colocado. Então, acho que, em parte, só em casos muito... vai ser casos raros que vai precisar de colocar por último na reunião. A minha visão. Mas não seria por último, né? Seria depois da palavra dos vereadores. Então, mas aí os vereadores não teriam mais tempo, não teria vozes para... mas porque toda pessoa que vem argumentar. fazer uso da tribuna, o Vantuí já vem de vários mandatos, né, Vantuí? Remir está entrando agora, mas nunca que um tribuno permanece na Câmara para ouvir o que os vereadores têm a falar para eles. Mas sempre os vereadores querem falar do assunto. É incrível isso. Mas depois tem um momento relevante, que você tem o aí, tempo que no caso, você quiser para poder falar sobre o assunto. Nesse termo, sim, se tiver liberado a palavra. Eu entendo a né? sua colocação, mas assim, depois nós temos um momento relevante, que não é só o tempo do vereador, mas que ele pode fazer o uso daquele tempo para falar sobre o que foi falado na tribuna e o assunto que for de interesse dele na sua pauta. Vantuí? Tá. Remir? Eu concordo, só que eu ia fazer esse questionamento, que é o que o vereador fez, que o Jadir. Porque, dando um exemplo, no passado, por exemplo, da Maria Vilma, ela chegou e eu estou por dentro daquele caso que ela falou um monte de mentira, um monte de coisa e ameaçando a gente. Então, assim, se for antes, você não tem como falar. Eu falei alguma coisa para ela, tinha que falar até mais. Mas a gente sabe, pela índole da pessoa, então ia entrar muita polêmica, eu falei pouco. Mas só dar um exemplo, ela chega e ela assim, quer mostrar, falou que os bois comeram 60 hectares de mandioca, ela não tem nem noção o que é 60 hectares. 60 hectares são 60 campos de futebol, eles não plantaram nem um campo de futebol de mandioca lá. Então, assim, vem e fala que é um monte de mentira, e assim, para mostrar, tal, assim, para ganhar o público. Então, às vezes, as coisas não são assim, as coisas têm que ser dentro da legalidade, tem que falar, as coisas têm que ser verdade, né? De onde você vem aqui falar na tribuna e falar mentira, né? Então, e ameaçou, né? Ameaçou vereadores, falando que vai trazer não sei quantas pessoas aqui, não é por aí. Então, você tem que dialogar, conversar, né? Então, eu achei que, né, a gente tem que pensar bem nisso, porque a gente tem que mostrar às pessoas, colocar elas no devido lugar também, né? Mas só pode fazer isso depois, no momento relevante, né? Ótimo. Não, então tá. Com a palavra, a doutora Márcia. Essa proposta de projeto de resolução feito pela mesa foi no sentido de regulamentar uma previsão que já tem no regimento interno, que hoje está acontecendo de forma até diversa do que está previsto. Essa ordem que foi colocada nesse projeto de resolução é exatamente o que está previsto no regimento, não está mudando o regimento. Hoje, a ordem que está divergente do regimento, que está na pauta, que está se adotando, na prática, que está se adotando na pauta, uma ordem diferente do que está no regimento. Então, essa regulamentação do uso da tribuna livre, ela é necessária na Câmara de Nova Serrana, que já deveria ter essa regulamentação, como tem em todas as câmaras, tem a previsão no regimento, e vem um outro ato regulamentar por menor o que seria necessário, o que seria o uso da tribuna, o que tem que ser caracterizado primeiro no uso da tribuna? O interesse público, porque o espaço que nós estamos usando aqui é um espaço público. Então, qualquer cidadão que vier fazer o uso da tribuna, o que tem que estar caracterizado é o interesse público, porque o espaço é público que está sendo usado. E os requisitos estão previstos nessa resolução, assim que vocês tiverem conhecimento do que está lá, igual a presidente da casa está sugerindo, que vocês façam uma reunião para poder ver se pode adequar alguma coisa, ou acrescentar, ou suprimir alguma previsão. Porque os documentos, né, para a pessoa se identificar, e o que é mais relevante que ela colocou é a pessoa que vai fazer o uso da tribuna, mencionar exatamente o que é o assunto, e se tiver algum material eletrônico para ser exibido também, ele tem que ser protocolado com uma certa antecedência na casa, para poder uma comissão avaliar o conteúdo para exposição
e a conveniência e oportunidade daquele material. Isso está previsto, então, assim que vocês fizerem a reunião, né, podemos acertar isso aí e fazer alguma alteração se for necessário. O que você falou aí de interesse público, eu achei interessante, porque se você for analisar, depois que eu estou aqui, não tiveram muitos, mas alguns que falaram aqui, meu ver, não tem nada de interesse público. Então, assim, eu acho interessante analisar antes para não ficar usando a tribuna para interesses de grupos, né, particulares. Eu concordo, sim. A tribuna é livre e a gente quer que quanto mais pessoas possam vir, melhor, né? Apesar que nós temos direito a só 2 pessoas por semana, mas essa resolução até colocou da mesa, mas eu coloquei para todos os vereadores, porque nós vamos fazer uma reunião do qual cada vereador vai poder expor o que ele acha que é melhor ou não. Ótimo. É só uma forma da casa trabalhar de acordo com o que está no regimento interno, para que a gente esteja aqui e que a gente possa responder tudo que for falado aqui na tribuna, de acordo com não só interesse pessoal, mas de interesse público, tá? Muito obrigada a vocês. Então, deixa eu entender melhor. Então, você quer uma reunião para definir, e não é questão do que está valendo aqui a colocação para ser colocado já. Não, né? Puxa. Ontem, nós entregamos para os vereadores, e na pasta de cada vereador aqui, não nessa que está aí na mesa hoje, mas já foi apresentado na reunião da semana atrasada, esse projeto de resolução. E ontem o pastor sugeriu que a gente fizesse uma reunião no gabinete da presidência para estudar uma forma certa, porque, como o Remito disse, muitas vezes está sendo usada a tribuna, mas de forma indevida. E também os vídeos, quando for passar, a comissão analisar se está certo ou não passar aquele vídeo. Porque eu mudei até o slogan aqui da Câmara, que nós precisamos ouvir a voz do povo, e realmente nós precisamos ouvir sim, tá? Mas de forma certa, de acordo com o que nós estamos exercendo, que é o nosso papel de vereadores, legisladores, tá? Ok, muito obrigado. Agora considero encerrada a reunião. Obrigado.